Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Tenho que começar essa meditação pedindo perdão duplamente. O primeiro perdão é porque a propaganda diz que vai ser sobre uma continuação sobre os Salmos, mas não vai ser sobre isso daí. Vai ser sobre o Natal, já que foi a grande festa que nós comemoramos ontem. E o segundo pedido de perdão é porque já preguei essa meditação há 2 dias, quase 48 horas. E está na internet há quase 48 horas, então pode ter gente que já ouviu, já sabe. Talvez vocês aqui não, porque ninguém escuta a minha meditação na internet. Mas o povo que está em casa, que assiste pela internet, pode ter assistido já. Mas também sempre é bom voltar a meditar coisas já sabidas, já conhecidas. Então, queria que nós aproveitássemos esse tempo de oração para voltar a meditar na cena do nascimento de Cristo, que é o grande acontecimento desses dias, que o próprio Deus se faz carne e nasce para viver no meio de nós para sempre. Então diz assim, no início do capítulo 2, no segundo capítulo de São Lucas. Aconteceu que naqueles dias César Augusto, o imperador romano da época, publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal, na cidade de onde vinham os seus antepassados. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, onde eles moravam, na Galileia, José e Maria, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Então isso é uma coisa boa a gente querer conhecer, até o mapa lá da Terra Santa, entender aonde que é a situação, por que fala de subir de Nazaré até Belém, né? Porque Belém ficava na Judéia, nas montanhas. Então é importante conhecer um pouco a situação histórica, geográfica, né? Para que nós aprendamos um pouco mais sobre o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí diz assim, enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Então essa é a descrição, né, com um versículo, que é esse que nós vamos meditar com mais calma, versículo 7. Né? Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias do parto, Maria deu à luz o seu filho primogênito, ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. E depois de contar isso, fala o que aconteceu ali perto. Naquela região, havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores, não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. É bonito pensar nisso daqui, né? Quando fala assim, hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador. É conhecido, já falamos isso outras vezes, né? Que a liturgia, esses dias que nós estamos vivendo, ela tem o poder de trazer para o dia de hoje, né? Torna presente o acontecimento do nascimento de Cristo. Vivemos até nessa oitava do Natal, né, até o dia 31, até o dia 1º, 8 dias de como se fosse um só Natal, né, um dia de Natal enorme. E acontece isso, né? Hoje não é só uma recordação do passado,
Esses dias a gente fica lembrando de como é que foi Jesus, como é que nasceu. Mas acontece de fato, né, essa palavra do anjo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolto em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amados. Então assim se fecha, né, o evangelho da noite, da madrugada, né, da meia-noite desse Natal, né, de todos os natais. Então, vamos tentar, né, usar a nossa imaginação agora para visualizar essa cena do nascimento de Cristo. Estamos ao Senhor e falamos: Jesus, eu queria uma graça especial agora nessa meditação, nesse meu tempo de oração, para, não sei, se você pudesse, Jesus, me mostrar como é que foi o seu nascimento. Como é que era o ambiente, o lugar em que Jesus estava, em que estava Maria, José. O nosso padre, né, São José Maria, dizia que a gente devia entrar na cena, né, como se fôssemos um personagem a mais, e falava de imaginar o lugar, né, como é que é o lugar onde Jesus nasceu. Então eu não vou dar a solução perfeita aqui, né, talvez Cristo ilumine cada um de nós para que a gente veja, dê uma luz e a gente entende e viver melhor. Mas a gente pode usar a nossa inteligência, né, e a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, para tentar visualizar. Então, às vezes fala que Jesus nasceu numa gruta, né? Nasceu numa gruta. Aí você fala: como nasceu numa gruta? Aqui não fala gruta em nenhum momento, né, na palavra de Deus. A gente fica imaginando, porque tem uns animais, tem representações de presépio, né, que tem uma grutazinha. Será que foi numa gruta que Jesus nasceu? Mas no meio do mato, eles saíram lá no... Onde é que tinha gruta lá em Belém? Parece que lá por perto tem algumas grutazinhas. Jesus, Nossa Senhora e São José entraram numa lá sem conhecer, perdidos lá, entraram. Ah, tem um buraco aqui, vamos entrar. Esquisito, né? Eu pessoalmente acho estranho. Cada um pode imaginar do jeito que quiser. Mas como sou eu que estou falando, eu vou falar a minha teoria, né? Eu acho esquisito esse negócio de entrar numa gruta, mato. Bom, depois outros falam: nasceu num estábulo. Também não fala na Sagrada Escritura que nasceu num estábulo. Estábulo, eu imagino, pelo menos algo um pouco maior, né? Que tem um monte de bois, vacas, de cavalos, sei lá, de porco, galinha, tem um monte de bicho lá. Pode ser, porque fala de manjedoura, né? Então pode ser que Jesus tenha nascido numa espécie de estábulo. Alguns presépios também montam uma casinha, né? Como o nosso até aqui da sala de estar, né? Tem uma casinha bonitinha, arrumadinha, assim, cerquinha em volta. E aí estava um lugar para Jesus nascer. Então, aí fala essa frase daqui, né, que diz que Nossa Senhora o enfaixou, né, envolveu em faixas, colocou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Então, duas coisas. Colocou numa manjedoura. Também aqui pode acontecer da gente imaginar a manjedoura do jeito que são as manjedouras de presépio. Bonitinho, sabe aquele negocinho meio em V, assim, ó? Umas palhinhas, arrumadinho, trançadinho, tudo bem feito. Tá lá, tamanho de Jesus, do tamanho certinho. Nasceu, colocou lá. E ficou arrumadinho, bonito, perfumado, cheiroso. Mas eu imagino que não foi algo assim. Que a manjedoura, mas talvez a tradução mais exata, seja um comedouro, né? Um coxo. Sabe, um lugar assim, talvez encostado na parede. Tipo esse negócio, tipo um jardim para colocar planta, mas que cavado para os animais irem lá comer, né? Um boi, um cavalo. Então imagina a sujeira, o cheiro que estava lá, uma coisa desagradável, né? Jesus tem que ficar num canto, o lugar que tem é isso daqui. Não é que era feito sob medida, né? Tudo bonitinho para Jesus ficar. Então isso tudo já faz a gente pensar, né, na pobreza de Cristo. Mas a outra coisa fala que não tinha lugar para eles na hospedaria. Essa é a tradução oficial da missa, né, que a gente ouviu no dia de Natal, na noite de Natal. O que significa isso? Tinha uma hospedaria lá em Belém? Um hotel? Vários hotéis? E aí eles chegaram, não tem lugar. Chegaram no outro, não tem lugar, não tem vaga.
Chega lá, o quarto 302 estava livre até 5 minutos atrás. Agora, como se tivesse vários quartos. A gente imagina talvez uma coisa muito grandiosa, né? Mas não tinha, era cidade pequena, não tinha hotel, não tinha, sei lá, talvez nem tivesse hospedaria. Mesmo porque a palavra que São Lucas usa aqui nesse trecho é catálima. E em outro trecho do Evangelho de São Lucas, que ele fala de hospedaria, é na parábola do bom samaritano. Lembra o homem que caiu na mão dos ladrões? Vai lá um samaritano, cuida dele e leva para uma hospedaria onde ele passa, ele paga para ele para ficar lá. E lá a palavra é pandokeion. Então não tem nada a ver. Pandokeion é hospedaria, isso daí de ficar como chama? Sei lá, um lugar para se hospedar, né? Um hotel, uma coisa assim, para ser cuidado aquele homem que estava ferido. Aqui não fala pandokeion, mas catálima. Já vamos falar dessa palavra mais para frente. Então, será que então não tinha lugar na hospedaria do que das outras casas? Às vezes até meio ficção teológica, assim, o pessoal fala que São José e Nossa Senhora foram procurando um lugar, batendo de porta em porta. Tem um lugar para ficar, minha esposa está grávida. Falou, não, aqui não tem. Pô, bateram a porta na cara deles. Aí foi para outro. Falou, cara, nada disso fala a Sagrada Escritura. Será que ninguém quis receber? A gente fica às vezes meio revoltado, né? Esses habitantes de Belém, que não receberam Jesus, que desgraçados, porque depois teve que nascer num estábulo. Olha, será que foi assim mesmo? Então aí a gente vai estudando, aprofundando, tentando entender como é que eram as coisas na época. E a maioria, se não fosse rica a pessoa, né, a maioria das casas, às vezes ela era super pequena, tinha um cômodo só um cômodo. Às vezes com um andarzinho um lugar um pouco mais alto, um degrauzinho e outro lugar mais baixo. E às vezes tinham dois, um pouquinho maior, tanto que Jesus fala, em outra passagem lá na frente, na sua vida pública, ele fala que a lâmpada não pode ser colocada debaixo da mesa, mas sobre o candeeiro para que ilumine toda a casa. Fala, cara, para iluminar toda a casa, uma lâmpada tem que ser pequena a casa. Tem que ter um cômodo, 2 no máximo, uma areazinha externa. Já pensou se fosse aqui na nossa casa, aqui nesse centro cultural? Eu vou colocar uma lâmpada aqui em cima da mesa para iluminar toda a casa. Não dá, né? Que tem vários andares, terraço, clube lá embaixo. Então, é que as casas na Palestina, na época, e provavelmente essa daí, era um cômodo, 2 cômodos. Às vezes, tinha um andar superior, fazia em cima, fazia um outro quartinho, que era como que a sala de hóspedes, quarto de hóspedes, que é chamado também no Evangelho de catálima. Então, olha só que vai ficando mais interessante o negócio assim. Você fala, ó, eles chegaram numa casa, talvez, imagina assim, né? São José e Nossa Senhora, chegaram na casa que tinha um cômodo e tinha uma catálima, um lugar para os convidados, e fala que não tinha lugar mais na catálima. Porque, sei lá, talvez fosse casa de parentes, que eles chegaram e estava a avó de São José, estava lá, por exemplo. Pô, a avó já chegou antes, está na catálima, deixa o lugar melhor para a avó, né? Velhinha, fica lá, o avó de Nossa Senhora, o vô, tios, primos, sei lá, podia ser uns parentes deles, que todo mundo tinha que ir para a sua terra, de onde vinha os seus antepassados. Então estavam lá naquela ocasião e a casa para que Jesus ia ficar não tinha mais lugar para ele, então ficaram num lugar ali meio fora da casa, onde estavam os animais, né? Onde eles eram recolhidos, não é que morassem ali, né, na casa, os animais. Mas estavam pelo campo, no quintal, mas eram recolhidos para perto da casa durante a noite, por causa do frio, da chuva. Então, imagina essa casa de um cômodo, algumas pessoas ali dentro da casa, outros na catálima, lá na sala superior. E São José e Nossa Senhora morando num lugarzinho meio perto dos animais onde estavam ali. E fala que enquanto estavam em Belém, Maria deu à luz. Eu sempre imaginei, mas não sei, é ideia minha, né? Que eles vieram vindo de Nazaré até Belém, veio vindo, quando chegou, nasceu. Mas não fala que foi no mesmo dia que chegou, né? Podiam estar passando uma semana, 2 semanas ali em Belém, né? E depois chegou o momento do parto e deu à luz. Então se entende assim, né? Enquanto estavam em Belém,
enquanto estavam lá, completaram-se os dias para o parto. E Maria deu à luz o seu filho primogênito. Isso aqui é até meio assustador, né? De vez em quando a gente fala, cara, filho primogênito? Quer dizer que teve mais. O pensamento imediato, talvez. Nossa Senhora teve mais filhos. E isso muitas vezes tem muita gente que interpreta assim. No entanto, para o povo judeu, o primogênito é citado sempre. Porque ele era muito especial, porque ele recebia a bênção do pai. Era ele que mantinha o nome da família, né, e que ia levando toda a história familiar. Então, o primogênito era super importante. Lembra o Esaú e Jacó? Que brigaram porque queriam a primogenitura. Falou, o que eu quero é ser o primogênito. E tem até histórias antigas de mulher que morreu ao dar à luz ao seu filho primogênito. Se ela morreu ao dar à luz ao seu filho primogênito, ela não deve ter tido o segundo, terceiro, quarto, porque ela morreu. Então, falar que é primogênito não é obrigatoriamente dizer que teve 2, 3 ou 4. Bom, e o que fez Nossa Senhora? Então, ela envolveu em faixas e o colocou numa manjedoura. Talvez o lugar ali onde os animais eram recolhidos e tinha um lugar para eles comer, é onde dava para colocar Jesus. Estava mais côncavo o lugar, então colocou lá Jesus por um tempo. Não é que ele ficou, não, vamos fica aí na manjedoura. Né? Deve ter sido por um tempo, quando acabou de nascer. Né? Imagino que depois já vieram outras pessoas, parentes, né? E tiraram Jesus de lá. Né? Depois que vieram os pastores, né? Então estava naquela cena ainda. Bom, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Agora, uma coisa que é interessante daqui é que diz assim, ela o colocou em faixas, o envolveu em faixas e colocou numa manjedoura. Poucos versículos mais para frente, quando o anjo fala para os pastores que nasceu o Salvador, fala, isto vos servirá de sinal, encontrareis um recém-nascido envolto em faixas e deitado numa manjedoura. Repete as mesmas palavras. E na Bíblia, quando repete assim, tão próximo, as palavras, assim, a mesma expressão, é para a gente ficar atento. Por que insistir nessa ideia, né? São Lucas podia ter descrito muito melhor o negócio. Não é? A gente fala, podia ter falado um pouco melhor como é que era a situação. A gente tem que ficar todo nessa elucubração, tentar entender. Explica melhor e para de repetir as frases. Né? Envolveu em faixa, colocou na manjedoura. Então vai lá, está um menino envolto em faixa, colocado na manjedoura. Mas se aparecem 2 vezes, deve ter algo importante. E queria que nós tentássemos entender cada uma dessas 2 coisas, 2 sinais, faixas e manjedoura. As faixas mostram, em primeiro lugar, o carinho de Nossa Senhora, né, e de São José, que cuidaram do menino Jesus envolvendo em faixas. Mas parece que era um costume na época, talvez em alguns lugares ainda no Oriente Médio tem isso daí, né, de envolver em faixas a criança. Eu também nunca entendia muito esse negócio. Achei que era toda criança envolvida em faixas, mas não é bem assim, né? Põe uns paninhos lá, que você vê aquele tubo, a criança quando nasce, parece um charutinho. Não é? Você fala, é tudo envolto em faixa, mas não é. É um lençol, é um cobertorzinho que está em volta da criança. Porque ela está com a roupinha dela, né? Tem os macacãozinhos de criança. Mas o que o pessoal fazia era envolver em faixa, né? Pegava faixa, e enrolava. E era isso daí, falavam que era para proteger os órgãos internos da criança. E outro, deixando presos as mãos e os pés da criança, braço e perna, tudo presinho assim, ó. Falam que as crianças se sentem mais seguras, mais protegidas. Então, para mostrar segurança, eu não sei se isso daí, os pedagogos e pedagogas aqui entendem, não sei se funciona isso. Mas era a ideia. Então, isso é uma primeira coisa. Nossa Senhora e São José tratam com carinho, querem dar proteção a Jesus, né? Como a gente deveria falar, eu quero proteger Jesus sempre. Num mundo perigoso contra ele, no mundo das pessoas que atacam Cristo, eu quero proteger Cristo. Mas também, o que acho que é legal é que envolver em faixas. Fizeram com Jesus quando ele morreu. É uma espécie de mumificação, né? O envolver em faixas. Não é quando ele ressuscita o Lázaro? Lázaro vem vindo andando, falam, desatem-no e deixem-no andar. Né? Então tem que desenrolar o Lázaro e ele sai andando. Porque as pessoas, quando eram enterradas, aí sim, eram enroladas em faixas. E os ícones antigos, lá, gregos ou bizantinos, russos, do Natal, procura lá na internet,
ícone da natividade. E muitas vezes aparece o menino Jesus, tudo enroladinho em faixa, parece uma múmiazinha pequena, e colocada numa manjedoura que não é essa com as palhinhas em forma de V, assim, para ele deitar, mas é uma espécie de túmulo, de tumba. Então você olha a cena e fala, a criancinha está morta. É meio assustador, assim, tem gente que não gosta, não, mas tem um significado profundo isso, porque Cristo veio para morrer por nós. Para nos dar a vida, Ele morre e ressuscita. É quase como que um anúncio, já isso daqui fala, foi envolvido em faixas, foi um anúncio da sua morte, da sua cruz, para nos salvar. Então eu queria que a gente pensasse nisso, nessa expressão, né? Envolveu em faixas e colocou na manjedoura. Primeiro, faixas, está falando da cruz. Tem uma referência à cruz, porque as faixas é a pessoa morta que é enrolada. E depois a manjedoura, é o coxo, o comedouro, é o lugar de alimento. E a gente sabe, acho que muitos já ouviram até que a própria palavra Belém, Betleém, significa casa do pão. Então ele nasceu num lugar que é a casa do pão. Ele está num lugar que é para comer. Então não nos remete diretamente para a Eucaristia. Ele já nasceu sendo Eucaristia, Jesus. Não é bonito isso? As faixas mostram que ele vai morrer por nós. E a manjedoura mostra que ele vai ficar para nós como alimento depois da sua morte e ressurreição. E o mais legal, isso daqui agora é de arrepiar, hein? Agora é de arrepiar. É que essa palavra que nós falávamos lá, não tinha lugar para ele na catálima, aparece só mais uma vez na Bíblia inteira. E é quando os discípulos vão preparar a Páscoa e falam para Jesus, mestre, onde queres que preparemos a Páscoa? A última da sua vida, quando ele vai fazer a última ceia. E ele fala, vai até um lugar, vocês vão encontrar um homem carregando uma bilha de água, segue o homem, não sei o quê. E aí fala, onde está a sala que o mestre vai passar com seus discípulos? E ele vos mostrará uma sala no andar superior. E o original ele vai mostrar uma catálima onde vocês vão preparar a Eucaristia, vão preparar a ceia. Então não é legal falar, quando Jesus veio a primeira vez, não tinha lugar na catálima para ele. Então quando ele vai se preparar agora para se entregar a nós, ele fala, prepara bem uma catálima, agora eu vou ficar com vocês para sempre. Eu vim para ficar, eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos, aqui na Eucaristia. Então é como a frase dos anjos, lá, do anjo, fala assim, esse é o sinal de que é Jesus, que é o Messias, o Salvador. Uma criança envolvida em faixas, colocada na manjedoura. É como se ele falasse agora, né? Olha para a cruz, as faixas, olha para a morte de Cristo e olha para a Eucaristia. Quando a gente tem cruz na nossa vida, é sinal da presença de Cristo. Quando a gente tem Eucaristia, é sinal da presença de Cristo. São os sinais do Salvador, como é nas faixas e a manjedoura. Agora é a cruz e a Eucaristia. E nesses dois lugares, nesses três lugares, em Belém, na cruz e na Eucaristia, Jesus parece incapaz, impotente, não pode fazer nada, mas é o Rei do Universo, está salvando o mundo. Você olha para Belém, para presépio, lá na manjedoura, fala, criancinha, não faz nada, o mundo nem sabe que ele nasceu e já é o Salvador da história. Você olha na cruz e fala, Jesus está derrotado, não salvou ninguém. E é naquele momento que ele está salvando, dando a vida por nós. E olha aqui na Eucaristia, na comunhão, fala, o que vai fazer aqui um pedaço de pão aqui dentro? E é onde está a salvação do mundo. Então não nos faz pensar isso. Jesus, sem nenhum poder, parece, governa o mundo inteiro. Sério, e até mesmo a história, né? Parece, foi num mandato aqui, né? No decreto do imperador de Roma, o César Augusto, sabe? O cara que era o cara da humanidade na época.
super importante, né, que tinha vencido povos inimigos, tinha estabelecido uma paz em uma região gigantesca, né, na Europa, Ásia. Parece que ele é o dominador do mundo. E aí ele fala, todo mundo tem que ir para a sua cidade para nascer, né, para fazer o censo. E assim se cumpre a profecia de muitos anos antes, né? Centenas de anos antes, que falava que o Messias ia nascer em Belém. Parece que é o governador que está mandando, mas quem está mandando no governador é Deus, né? Fala assim, ó, agora você dá uma ordem, porque eles estão em Nazaré. É como se Deus falasse, ó, Jesus vai nascer, só que eles estão morando em Nazaré, José e Maria, e não é lá que eles têm que nascer. Eles têm que nascer em Belém, porque está previsto já pelo profeta. Então, imperador, manda eles irem para Belém. Então o imperador manda ir para Belém. Sem destruir o imperador, sem mandar matar o imperador, Deus não faz isso, Jesus não faz isso. Mas a vontade de Deus se cumpre. Então, pensando agora na nossa vida, né, para tentar concretizar alguma coisa e ver como aplicar na nossa existência esses acontecimentos, né, o acontecimento do nascimento do Senhor, às vezes a gente gostaria de estar tudo resolvido, né? De falar, vai ser assim, assado, não sei o quê, pá. Sei lá, na nossa família, as coisas têm que ser assim, 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 assim. Queria que fosse desse jeito. Né? No centro do Opus Dei aqui, ó, tem que ser assim, 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 as coisas têm que funcionar desse jeito, desse jeito, desse jeito. Na política, como é que tem que ser? Tem que ser assim, por que o pessoal não vê? Porque se fizesse essa pessoa, fizesse isso, e essa pessoa fizesse isso, estaria tudo solucionado, aí seria assim. Na igreja, se o Papa mandasse não sei o que, aquele cardeal fizesse outra coisa e tal, ele fosse assim. Na saúde, né? Saúde pública, que é o grande tema aí desse ano, todo mundo falando de saúde e coronavírus, etc. Se fosse assim, 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 agora aí a coisa estava... A gente tem um desejo de resolver tudo de acordo com o nosso modo de ser, nosso modo de pensar. Mas José não teve tudo resolvido. Jesus nasceu, ele tentou organizar um pouco as coisas, não deu nada certo. Teve que nascer numa manjedoura. Maria não estava tudo resolvido, não saiu do jeito que ela queria. E foram vivendo aqueles acontecimentos do jeito que Deus queria que acontecessem. Então, será que eu não deveria pensar nisso? Jesus parece pequeno, desconhecido, lá no Natal, no presépio, mas está cuidando de tudo. Na cruz parece que não tem poder nenhum, mas está cuidando de tudo. Na Eucaristia, parece que não tem poder nenhum, mas está cuidando de tudo. Agora, no mundo que nós vivemos, Cristo não parece meio apagado, meio pouca gente conhece. E é Ele que está governando tudo. Esse ano mesmo que estamos terminando, 2020, não é que muita gente fala, nossa, esse ano foi horrível, ano péssimo, esse ano tem que esquecer, tem que apagar, nem valeu o meu aniversário desse ano, não fiquei mais velho porque o ano não existiu. Tem um monte de gente, tirando a parte de piadas e memes que saem, né? Keanu Reeves, que ano horrível, essas coisas absurdas, né, que tem. Mas será que foi um ano horrível? Será que Deus não quis e não permitiu que fosse assim e a nossa santidade teve que acontecer dentro dessas circunstâncias? Foi um ano diferente dos outros, obviamente. Mas será que foi horrível? Será que podia olhar para o presépio e falar, que situação horrível? Belém, nossa, horrível, horrível. Não deu, né? Nem conta esse negócio de Belém. Como não conta, aconteceu o grande projeto de Deus se fazer homem, nascer no mundo, naquela situação toda atrapalhada que foi. E ter que envolver em faixa, colocar na manjedoura. Então, será que esse ano que nós vivemos, que estamos acabando agora, eu posso dizer que foi um ano horrível? E o próximo vai ser pior. Tem muita gente dizendo isso aqui. E o próximo, muito pior. Não tem essa de ano horrível, ano pior. Se eu estou com Cristo, eu posso estar na manjedoura, eu posso estar perdido lá em Belém, posso estar numa gruta. Eu estou com Cristo. E se Deus pensou que esse ano vai ser assim e o ano que vem vai ser de outro jeito, Ele me dá graça para viver a santidade nessa situação que eu estou. Procuremos então com a nossa vida dar glória a Deus. Sempre. Glória a Deus no mais alto dos céus, falam os anjos. E, como consequência, podíamos dizer, a paz na terra aos homens por Ele amados.
Se eu dou glória a Deus, apesar dos pesares, das dificuldades, das coisas que não saem como eu tinha previsto, eu vou viver em paz, porque eu vou estar com Cristo. Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens que Ele ama. Nossa Senhora e São José transmitem paz, né? Mesmo que Deus tenha dado tudo errado, podíamos dizer para eles. Mas eles têm paz porque têm Cristo. Que eles nos ensinem, né, a ter Cristo e também, portanto, ter paz. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.